Governadores e prefeitos tentam há anos acabar com a Cracolândia no centro de São Paulo. No final de janeiro, o governo do estado lançou em parceria com a prefeitura um novo plano de ação que aposta na reformulação do sistema para tratamento de álcool e outras drogas. Segundo o governo, vai ser uma porta de entrada para o atendimento aos usuários de substâncias psicoativas e também às famílias dessas pessoas. A execução ficou a cargo do vice-governador Felice Ramute, com quem eu converso agora. Vice-governador, boa tarde para o senhor. Quero que o senhor nos explique qual que é a ideia, né? Um problema tão sério e tão longo, difícil mesmo de ser resolvido, né? Qual o plano, como é que o senhor tem elaborado essa estratégia? Boa tarde. Boa tarde, Diego, a todos que nos acompanham. De fato, Diego, não existe bala de prata ou solução mágica. Mas o governador Tarcísio, ao longo da campanha, deixou muito claro que o Estado, caso ele ganhasse a eleição, tomaria, sim, providências em conjunto com o município em relação a esses moradores e esses usuários das cenas abertas de uso. Nós precisamos devolver o centro da cidade de São Paulo para o cidadão. Hoje é uma terra de ninguém e é preciso acolher essas pessoas numa situação de vulnerabilidade, de dependência e também prestigiar os comerciantes, também o turismo na região central da cidade. Pela primeira vez, um vice-governador assume a coordenação desse trabalho por parte do governo do estado. Edson Aparecido, secretário de governo na prefeitura municipal, faz esse papel pela prefeitura e essa integração é fundamental. A gente vê muita gente fazendo boas ações na região central da cidade, Diego. Nós temos os grupos de mútua ajuda, igrejas evangélicas, católicas, a própria prefeitura, estado, mas é como se cada um tivesse remando numa direção diferente, gastando energia, mas sem um resultado efetivo. Agora nós queremos colocar todos no mesmo barco e remar juntos para a mesma direção. Isso por si só já traria um resultado bem melhor. Mas o nosso programa envolve mais ações inovadoras em relação à região central. E elas partem de 4 diretrizes básicas. A primeira, a abordagem qualificada. Você ter pessoas com experiência em dependência química, em tratamento de dependência química, para abordar e criar um laço de confiança com esses usuários. Acabou de sair uma pesquisa da Unifesp, chama-se Lecuca, que aponta que por volta de 40% desses usuários poderiam ter uma situação diferente, com um acolhimento e um encaminhamento para tratamento. E aí vem a segunda diretriz, Diego. A segunda diretriz é oferecer uma linha de cuidados ampla, tratar cada um com a sua individualidade e oferecer os CAPs, os grupos de mútua ajuda, os atendimentos missionários, os acolhimentos em comunidade terapêutica, internação hospitalar, desintoxicação. Cuidar de cada um individualmente. Para dar um exemplo, para ficar claro, existem determinados usuários que, se você aproximá-los de sua família, isso pode ajudar no tratamento. Outros, se você aproximar da família, pode prejudicar, porque ele já vem de um problema de uma família desestruturada que pode ter contribuído, inclusive, para levá-lo àquela situação. Então, tratar eles individualmente. A terceira diretriz é a integração. Integrar os sistemas de saúde, social, de serviços na área de habitação e de emprego, tanto do Estado quanto do município, e integrar Estado e município. E a quarta diretriz é o cadastramento, para atualização do cadastro único. É comum a gente ver mães do Brasil inteiro vindo à região central da cidade, procurando seus filhos, sem um cadastro, sem saber se eles estão lá. Elas acabam apelando, Diego, para os traficantes, para perguntar sobre o seu filho naquela região. Isso tem que acabar. É importante que a gente também tenha um cadastro ali na região. Essas ações serão integradas com ações também da segurança pública, com 500 câmeras de reconhecimento facial, policiais, mais 500 policiais militares na atividade delegada e o Centro de Integração e Controle, que vai funcionar também na região central ali, atrás da rota onde foi criado para a Copa esse centro de controle. Como você pode ver, ações multidisciplinares e de integração. Isso é inédito, nós nunca vimos antes esse esforço de integração entre município e o Estado. Prefeito Ricardo Nunes e o nosso governador Tarcísio de Freitas empenhados e motivados para mudar essa situação do centro de São Paulo.
Importante, né, esse trabalho multidisciplinar e o trabalho individualizado que o senhor menciona, porque realmente cada pessoa tem uma história, né, está nessa condição ali por uma série de problemas, né, muitas vezes desestruturação familiar, como o senhor mesmo mencionou, não é, e outros aspectos que acabam levar a problemas de saúde mental, não é, de ordem de saúde mental, tudo isso, é claro, tem que ser colocado na balança na hora de oferecer o acolhimento. E o senhor acha que é possível erradicar, que a Cracolândia suma, acabe, ou ela pode ser reduzida? Qual que é o objetivo real desse programa? Olha, infelizmente, a gente viu outros governantes que anunciaram o fim da Cracolândia, né, de forma antecipada ou até midiática. Essa não é a nossa intenção. A gente sabe que nós temos que dedicar muito esforço para que a situação possa se minimizar. Não existe aí qualquer perspectiva de eliminar por completo essa situação, mas hoje, infelizmente, como eu disse anteriormente, o centro da cidade é terra de ninguém. É preciso mudar essa condição. Muita gente questionou, inclusive, as ações que acabaram por espalhar os usuários na região central. Isso, no primeiro momento, tem afetado negativamente a população, mas agora, com essa integração Estado-município, eles vão começar a ver a diferença. Porque para essas abordagens da saúde e do social, eles estarem espalhados, isso facilita estas abordagens, este convencimento, para que a gente possa levar para o nosso hub de cuidado de álcool e drogas. Então, no primeiro momento, essas ações podem parecer que acabaram deixando a situação ainda pior, mas com a ação conjunta, nós vamos transformar essa situação. Daqui a pouquinho, aqui na minha sala, aliás, estou aqui no meu gabinete, né, eu recebo a Associação dos Comerciantes ali da Rua das Motos, o pessoal do Procentro, já recebi os comerciantes da Santa Efigênia. É um trabalho onde nós estamos escutando todas as pessoas. Eu costumo dizer, Diego, que se nós juntarmos 13 especialistas na área, serão 5 opiniões diferentes. Por isso que a gente quis escutar muita gente e fazer as nossas diretrizes baseadas naquilo que é comum para todos. Nós estamos estudando, inclusive, a alteração do horário de coleta do lixo, a pedido dos próprios comerciantes, para evitar, por exemplo, esse espalhamento de lixo na região central, antecipando para as 15 horas a coleta do lixo. Então, a Prefeitura já está estudando isso também, para evitar que o comerciante feche a sua porta, coloque o lixo na rua, e aí a gente começa a ver aquele garimpo, né, atrás do lixo rico do comércio, para, inclusive, em muitas ocasiões, trocar isso por droga, né? Então, são várias ações pontuais que eu não tenho dúvida nenhuma que, ao longo dos próximos meses e anos, vão mudar a situação do centro de São Paulo. Nós precisamos devolver o centro para o turismo, esse comerciante que tem se sentido tão prejudicado. Eu venho do comércio, minha história é de comerciante também, e sei da dificuldade que esses comerciantes estão passando, ainda que sem sentir na pele o que eles estão sentindo, porque só quem sente mesmo sabe. E do mesmo jeito, esses usuários que são pessoas com uma doença em situação de vulnerabilidade e merecem toda a atenção do Estado e do município para que a gente possa estender a mão a eles e eles saiam dessa situação que se encontram hoje. Hoje nós temos por volta de 6 a 8 cenas abertas de uso, que é o que nós chamamos essa situação onde eles vivem, às vezes migrando de um lugar para o outro. Eu também, Diego, visitei muitos equipamentos públicos do município. Fui nos hotéis sociais que acolhem essas pessoas, fui nos CIATs, fui nas vilas reencontro, boas iniciativas do município que agora funcionarão de forma integrada com o Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ver claramente resultados em relação a esse trabalho da segurança integrado com o social e com a saúde, e nos próximos anos a situação do centro da cidade vai ser bem diferente da que a gente encontrou quando assumiu o governo. Pois é, vice-governador, até há 2 semanas eu estive no centro, ia num restaurante peruano, e aí fui, por engano, desci numa unidade errada, meus amigos estavam em outra. Eu resolvi ir andando de uma para outra, que são próximos os 2 restaurantes, e passei, assim, num local, claramente, assim, um grande número de pessoas em estado, é claro, de vulnerabilidade, muitos usando drogas ao ar livre, e o comércio de drogas também ali no centro, né, num local turístico mesmo, né, que poderia estar sendo utilizado para visitação. O espaço comercial é muito rico, né, tem ali a Santa Efigênia, que o senhor mencionou, que é tão tradicional, mas os comerciantes têm fechado as suas portas. E aí são 2 problemas. O problema de saúde pública, que é o problema dos usuários, e o problema da venda de drogas, que aí é uma questão diferente do crime, não é? E o crime organizado que muitas vezes utiliza dos próprios consumidores para vender ali, para que eles forneçam pequenas quantidades de droga, né? Como é que o senhor está
está mirando nessas pessoas que vendem a droga, nos traficantes? Polícia Civil, com trabalho de investigação, inclusive ao longo dos últimos 15 dias nós tivemos várias prisões em relação ao tráfico, desde o pequeno até o médio porte, e o objetivo é ir buscar o grande distribuidor ali, principalmente na questão da região central. Doutor Jair, o delegado seccional, Polícia Militar, Guarda Civil, DENARC, atuando em conjunto para que a gente possa, de fato, conseguir chegar na raiz deste problema. Além disso, as câmeras que serão implementadas até o meio do ano vai ajudar o reconhecimento, inclusive, de pessoas procuradas pela Justiça. Hoje, esse tipo de atividade é mais complexa, porque a abordagem tem que acontecer individualmente, e com as câmeras elas terão a integração com o sistema Córtex do governo federal, que, aliás, o governo do estado não tinha integrado, e o governador Tarcísio, com seu secretário Derrite, dos primeiros dias integrou esse sistema de segurança Córtex e Detecta. Então, a gente tem uma grande base de dados do sistema penitenciário, inclusive muitos das pessoas ali também estão em regime aberto ou semiaberto com benefício de pena e não poderiam estar naqueles locais, o que poderiam levá-la à regressão para o regime fechado. Tudo isso passa a ser controlado por nossas câmeras de segurança. Isso vai ajudar muito. A população do Brasil hoje, população não, usuários do Brasil, buscam o centro de São Paulo porque entendem que ali é um local onde eles vão poder comprar drogas e consumir drogas livre de qualquer problema. Essa situação vai mudar também com o sistema de monitoramento e a investigação tem sido feita pelo nosso delegado seccional e pelo DENARC e a Polícia Civil atuando forte em relação a isso. Agora, recente, prendemos também o receptador de celulares. A gente sabe que na região central, inclusive, alguns grupos estrangeiros dominam essa questão da compra e venda de celulares roubados e a Polícia Civil também está de olho nisso. Você pode ter certeza que nós vamos sempre acompanhar novas ações em relação ao tráfico de drogas e à receptação, principalmente de celulares roubados. Vice-governador, vou pedir para a gente mudar de assunto, falar sobre desestatização. Sei que o senhor está coordenando os trabalhos também nessa área e eu sei que o governo de São Paulo estuda privatizar a Sabesp, o EMAI e também o Porto de Santos. Como é que estão esses estudos? Olha, o Comitê de Desestatização vai estudar tanto as concessões, a PPP, como privatizações. Você cita aqui a questão da EMAI, vou começar pela EMAI. A EMAI provavelmente será a primeira empresa a ser privatizada, ela é uma geradora de energia, os estudos se iniciam. A semana que vem, na verdade, é que nós vamos poder sentar junto com o Conselho de Desestatização, o próprio governador, e avançar em relação a isso. Provavelmente, na semana que vem, nós devemos ter notícias mais concretas em relação à EMAI. Em relação à Sabesp, é a contratação de estudos que devem levar duas premissas em consideração. A primeira, a antecipação da universalização. O que significa isso para quem está nos acompanhando? A Sabesp presta bons serviços em muitas cidades, mas em muitas cidades, posso citar, por exemplo, o litoral de São Paulo, ela não alcança a totalidade do tratamento de água e de esgoto. Na região de Indaiatuba, por exemplo, ou de Salto, a gente tem falta d'água, problema de segurança hídrica. Então, nós precisamos antecipar essa universalização do serviço de água e esgoto. A privatização tem que exigir isso. O segundo ponto também é a redução do valor da tarifa, que também a privatização tem que contemplar isso. Portanto, ela só seguirá adiante se esse estudo apontar que essas duas premissas podem ser alcançadas. Em relação ao Porto de Santos, é um órgão federal e nós precisamos, para avançar, que o governo federal tome as iniciativas. O governador Tarcísio, quando era ministro, inclusive com muitos dos nossos secretários que hoje ocupam as pastas de infraestrutura, de parcerias também, dos investimentos em parcerias, quem modelou, na verdade, os estudos da privatização do Porto. Houve a troca do governo federal e o atual governo é contra, na verdade, a privatização do Porto. O Tarcísio tem insistido e mostrado todos os argumentos técnicos para apontar como isso traria muitos investimentos para a região da Baixada Santista, geraria muitos empregos e diminuiria o custo Brasil, que é o custo de exportação e importação. O governo prometeu continuar estudando, o governo federal, mas essa decisão cabe ao governo federal, ao atual ministro, inclusive dos portos, mas nós vamos insistir no diálogo e no convencimento técnico da importância desses investimentos. Inclusive, ali dentro já prevista a travessia seca Santos-Guarujá,
também dentro desta modelagem. São muitos investimentos, aquilo que o litoral nunca viu, eu diria, em investimentos. A gente espera que o governo federal avance nessa pauta também. O governo do estado vai buscar, através da iniciativa privada, das parcerias público-privadas, a melhoria dos serviços públicos, investimentos e geração de emprego. Talvez isso seja um grande contraponto em relação ao governo federal. A população do estado de São Paulo vai poder acompanhar como nós vamos conseguir concluir obras e entregar melhores serviços através das PPPs. Vou citar duas aqui, uma agora em março já, essa obra que espera 30 anos, que é o Rodoanel, a conclusão do Rodoanel com a concessão do trecho norte do Rodoanel, e o trem Intercidades, que é o trem de passageiros. Lá atrás, infelizmente, o país optou pelo modelo americano de rodovias e não pelo modelo europeu de ferrovias. Um país de dimensão continental como o Brasil deveria ter optado pelas ferrovias. Não aconteceu isso e é hora de mudar essa realidade. O Tarcísio fez isso como ministro da Infraestrutura e fará como governador com a PPP do trem Intercidades, ligando São Paulo a Campinas, um trem de passageiros de média velocidade. Esse ano, nós vamos publicar o edital dessa PPP, que envolve também investimentos da ordem de 8 bilhões de reais pelo governo do estado. Portanto, nós acreditamos que as parcerias e esse comitê de desestatização tem esta importância de fazer com que a gente possa prestar melhores serviços às pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, através das privatizações, das concessões e das parcerias público-privadas. Tá certo. O vice-governador, para não deixar passar, teve uma medida anunciada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas, que já ganhou repercussão aí nas redes sociais. Tem gente que defende, tem gente que critica. Quero ouvir os seus argumentos. Em relação à desobrigação, a falta, a deixar de ser obrigatório, aliás, a apresentação do certificado de vacina para frequentar locais públicos, espaços públicos, não é? O governador disse que se vacinou, é importante se vacinar, mas defende o que ele chama de liberdade. O senhor não acredita que isso pode desincentivar um grupo de pessoas que está se informando com notícias que não são verdadeiras, sobre as vacinas, sobre o sistema de imunização? A gente já vê, por exemplo, um número menor de pessoas aderindo às campanhas de vacinação. Quer dizer, é uma suposta independência, mas a gente sabe que a gente está num contexto de desinformação muito grande. Essa decisão não pode atrapalhar do ponto de vista da saúde e que as pessoas se protejam e a sociedade, de maneira geral, se proteja? Olha, a conscientização tem que ser o principal foco do governo do estado. E para isso nós estamos preparando uma grande campanha de vacinação, como o estado talvez nunca viu. O nosso secretário Eleusis tem preparado essa campanha. O governador Tarcísio, ao longo da campanha, foi questionado em relação à vacinação, inclusive da Covid, deixou claro a sua opinião sobre o tema. Eu, quando prefeito de São José dos Campos, não exigi nenhum tipo de certificado em nenhum tipo de evento público, e São José dos Campos, das cidades acima de 500 mil habitantes, é a cidade com o menor índice de óbitos por habitante. Então, o importante é que a gente invista, de fato, na conscientização da população. E o governador Tarcísio reservou recursos para isso, para disseminar cada vez mais e sensibilizar a população da importância da vacinação, seja ela da Covid, essa medida específica em relação à Covid, ou qualquer outra prevenção que se dá através do processo de vacinação. Nós vamos avançar nestas iniciativas, é assim que a gente acredita que pode construir um estado melhor e mais seguro para todos. Por exemplo, as crianças, né? As crianças que têm que apresentar o certificado de vacinação para frequentarem, por exemplo, as creches públicas, as escolas públicas. O senhor não entende que isso é importante para que os pais se sintam ainda mais sensibilizados a levar as pessoas, as crianças? Né? Essa medida dessa lei é específica em relação à Covid, né? Ela é em relação à carteirinha de vacinação das crianças, passam por um outro critério e um outro processo. Essa medida específica diz respeito aos servidores públicos, a eventos. Vale lembrar também, e é importante a gente deixar claro, que isso será complementado pela obrigatoriedade da vacinação em ambientes que você pode atender pessoas imunodeprimidas, ambientes de risco. Portanto, permanecerá a obrigatoriedade para os servidores nesses ambientes, diminuindo, portanto, esse risco de algum servidor que, porventura ainda, principalmente na área da saúde, que ainda não se vacinou, que o faça para que ele possa fazer esse atendimento seguro. Então, nós acreditamos que esta medida em si não diminuirá a segurança das relações entre o governo do estado, dos nossos servidores públicos para com a população, e vamos conscientizar cada vez mais a população da importância de se vacinar em todas as linhas
de vacinação. E, claro, sempre combatendo fake news, que essas sim acabam tendo um malefício a toda a população por conta das fake news voltadas à questão de vacinação ou de outros tipos de prevenção de outras doenças. Tá certo. Ouvi aqui o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Obrigado pela participação, vice-governador. Um abraço, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. 3h22.